Pomba, as 10 chaves poderosas de Provérbios que ninguém te explicou. Há um livro antigo que não envelhece. Enquanto outros textos se perdem no tempo, seus versos permanecem como faróis em noites escuras, iluminando caminhos que poucos ousam trilhar. Não é um manual de autoajuda nem uma coleção de conselhos vazios, é o livro de Provérbios, e dentro dele estão escondidas 10 chaves que abrem portas onde a maioria só vê paredes. A primeira chave é o temor do Senhor. Não o medo que paralisa, mas o respeito que transforma. Quem a entende percebe que a verdadeira sabedoria não começa com diplomas ou experiências, mas com a humildade de reconhecer que há alguém maior. Essa chave não é para os orgulhosos, porque eles a veem como fraqueza. Mas quem a usa descobre que ela abre cofres de entendimento inacessíveis aos sábios de si mesmos. A segunda é a língua domada. Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Não é sobre falar bonito, mas sobre escolher palavras que constroem em vez de destruir. Quem domina essa chave evita guerras desnecessárias e planta paz onde outros espalham cinzas. Ela é silenciosa, mas seu impacto ecoa por gerações. A terceira chave é a diligência que vence a preguiça. Não é sobre trabalhar até o esgotamento, mas sobre agir com propósito. O preguiçoso deseja, o diligente colhe. Essa chave não é para os que esperam oportunidades cair do céu, mas para os que cavam até encontrá-las. Ela separa os sonhadores dos realizadores. A quarta é a amizade sábia. Provérbios adverte: quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro de tolo se destruirá. Essa chave não é sobre popularidade, mas sobre escolher quem te eleva. Uma única amizade errada pode afundar um destino, uma aliança certa pode erguer um império. A quinta chave é o autocontrole. Não é sobre reprimir emoções, mas sobre governá-las. O tolo dá vazão à sua ira, o sábio a domina. Essa chave evita arrependimentos e preserva relacionamentos. Quem a possui não é escravo dos impulsos, mas senhor de suas escolhas. A sexta é a generosidade que enriquece. Provérbios diz que quem abençoa ao pobre empresta a Deus. Essa chave não é para os avarentos, que veem só o que perdem. Quem a usa descobre que a mão que dá nunca fica vazia porque o universo conspira a favor dos que semeiam bondade. A sétima chave é a disciplina que liberta. Não é castigo, mas correção que conduz à vida. Quem a rejeita caminha como cego, quem a abraça evita armadilhas. Essa chave dói no momento, mas seu fruto é doce. Ela separa os que permanecem crianças dos que amadurecem em gigantes. A oitava é a integridade inegociável. Provérbios afirma que o justo jamais será abalado. Essa chave não é para os que negociam princípios por conveniência. Quem a carrega dorme em paz, mesmo quando o mundo desaba porque sua fundação é inquebrantável. A nona chave é a sabedoria que ouve. O tolo fala, o sábio escuta. Essa chave não é sobre ter respostas, mas sobre fazer as perguntas certas. Quem a usa aprende com os erros alheios e evita repetir os próprios. Ela transforma a ignorância em discernimento. A décima e última chave é a esperança que vence o medo. Provérbios diz que o coração alegre é bom remédio. Essa chave não ignora a dor, mas escolhe confiar além dela. Quem a possui não é derrubado pelas circunstâncias, porque sua força vem de algo maior que elas. Essas chaves não são teorias, são ferramentas forjadas no fogo da experiência. Não exigem diplomas, apenas coragem para usá-las. E quando você as gira na fechadura certa, descobre que as portas que se abrem não levam a tesouros materiais, mas a uma vida que poucos vivem e muitos desejam. O velho relojoeiro fechou o baú de madeira escura com um suspiro que parecia carregar séculos. As 10 chaves, agora reveladas, repousavam sobre o veludo desgastado, cada uma com seu peso invisível. Não eram de metal, embora brilhassem com uma luz própria como se tivessem absorvido o fulgor de milhares de escolhas, de lágrimas secas e risos que ecoavam além do tempo. Elas não são suas, disse ele, passando os dedos calejados pela tampa do baú. Nunca foram. São empréstimos. E todo empréstimo, um dia, deve ser devolvido. O aprendiz, que até então ouvira em silêncio, sentindo o peso das palavras mais do que as entendia, finalmente ergueu os olhos. Não havia mais dúvidas a fazer. As chaves não eram para serem guardadas, mas usadas. E usar, ele já sabia, era sinônimo de perder.
Naquela noite, enquanto a cidade dormia sob um céu estrelado demais para ser real, o jovem saiu sem rumo, o baú debaixo do braço. Não havia mapa, nem instruções. Apenas a certeza de que algumas portas só se abrem quando se está disposto a deixar outras para trás. A primeira chave e a humildade que dobra o joelho queimou em suas mãos quando ele a usou para abrir a porta de um casebre à beira do rio. Dentro, um homem cego tecia redes com fios de prata, murmurando canções em uma língua que ninguém mais falava. O jovem não perguntou pelo tesouro, sentou-se e aprendeu. A chave, então, dissolveu-se em pó, como se seu propósito tivesse sido cumprido. A segunda, a paciência que espera sem contar os dias, o levou a um jardim onde as flores desabrochavam apenas uma vez a cada década. A jardineira, uma mulher de mãos trêmulas e olhos claros como água de nascente, não se surpreendeu com sua presença. Você chegou no momento certo, disse, entregando-lhe uma semente. Plante-a onde o solo chorar. Ele obedeceu, sem saber que aquelas lágrimas eram as suas próprias, derramadas anos antes, em uma noite de desespero. Uma a uma, as chaves foram se consumindo em chamas silenciosas, cada porta revelando não um caminho, mas um espelho. Na terceira, ele viu seu orgulho queimando como papel. Na quarta, seu medo, agora um fio de fumaça. A quinta chave, a gratidão que transforma veneno em mel, o fez ajoelhar diante de um mendigo que, ao sorrir, mostrou dentes de ouro. Você já me deu mais do que eu te dei, disse o homem, oferecendo-lhe um pedaço de pão negro. O jovem comeu, e pela primeira vez em anos, sentiu-se saciado. Quando restou apenas a 10ª chave, ele já não era o mesmo. As cicatrizes em suas mãos, antes marcas de lutas perdidas, agora brilhavam como veias de luz. Chegou a uma praia onde as ondas quebravam em slow motion, como se o tempo ali fosse um tecido rasgado. No horizonte, uma figura esperava, de costas, vestida com um manto feito de retalhos de todas as cores que ele já vira e outras que não tinham nome. Você trouxe a última, disse a figura, sem se virar. Sua voz era como o som de páginas sendo viradas por mãos invisíveis. Sim, respondeu ele, apertando a chave contra o peito. Mas não sei para onde ela leva. A figura riu, um som que ecoou como sinos distantes. Ela não leva a lugar nenhum. Ela abre a porta que você já atravessou. E então ele entendeu. A 10ª chave não era para ser usada, mas devolvida. Não para abrir, mas para fechar. Não para ganhar, mas para soltar. Com lágrimas que não eram de tristeza, ele a colocou na fechadura do próprio peito. Ouviu o clique suave, como o último suspiro de um segredo guardado por muito tempo. Quando abriu os olhos, o baú havia desaparecido. A praia estava vazia. E em suas mãos, no lugar das chaves, havia apenas uma semente pequena, comum, quase insignificante. Mas ele sorriu. Porque agora sabia, as portas mais importantes não se abrem com chaves. Elas se abrem quando você está pronto para carregar o peso delas nas costas. O vento soprou mais forte, carregando o sal do mar e o cheiro de terra úmida. Ele apertou a semente entre os dedos, sentindo sua textura áspera, sua vida latente. Não havia instruções, nem mapas, nem vozes para guiá-lo. Só o silêncio que, pela primeira vez, não era vazio, mas cheio de possibilidades. Caminhou até a beira da água, onde as ondas lambiam a areia com língua paciente. Ali, onde a terra e o mar se encontravam sem nunca se fundir, ele se ajoelhou. Cavou um pequeno buraco com as mãos, depositou a semente e cobriu-a com cuidado. Não rezou, não pediu nada. Apenas esperou. Por um instante, nada aconteceu. Então, um broto verde rompeu a superfície, crescendo diante de seus olhos como se o tempo tivesse se dobrado só para aquele momento. O caule se ergueu, retorcido e forte, e dele nasceram folhas que brilhavam sob o sol como se fossem tecidas de luz. Em segundos, uma árvore estava ali, suas raízes afundando na areia, seus galhos estendendo-se sobre as ondas. Ele tocou o tronco e sentiu um calor familiar, como se a árvore fosse um velho amigo que finalmente voltará para casa. Entre as folhas, algo cintilou. Não eram frutos, nem flores, mas portas. Pequenas, de madeira escura, com maçanetas de osso. Cada uma delas murmurava uma história diferente quando o vento passava. Escolheu uma ao acaso. Ao girar a maçaneta, não encontrou um cômodo ou um caminho, mas uma memória que não era sua,
um homem sentando-se à mesa de uma cozinha, as mãos trêmulas em torno de uma xícara de chá, enquanto pela janela se via um jardim que nunca existira. A porta se fechou sozinha, e a memória dissolveu-se como fumaça. Entendeu, então, que a árvore não era um portal, mas um arquivo. Não levava a lugares, mas devolvia o que havia sido perdido, não as coisas, nem as pessoas, mas os momentos que as tornavam reais. Os que haviam sido engolidos pela pressa, pelo medo, pela ilusão de que o importante estava sempre à frente. Sentou-se à sua sombra, encostado no tronco, e deixou que as portas se abrissem e fechassem sozinhas, como páginas de um livro sendo folheado pelo vento. Algumas o fizeram rir, outras chorar, mas nenhuma o prendeu. Porque agora ele sabia, as portas não eram para ser atravessadas, mas para ser testemunhadas. Não para fugir, mas para lembrar que, no fundo, nunca estivemos sozinhos, mesmo quando achávamos que carregávamos o mundo nas costas. Quando o sol começou a descer, ele se levantou. A árvore permaneceria ali, crescendo onde não deveria, florescendo onde não havia terra fértil. E ele seguiria adiante, mais leve, porque finalmente compreenderá que o peso das portas não era um fardo, mas uma âncora àquilo que nos impede de ser levados pela correnteza quando o mar fica bravo. Na areia, onde antes estavam suas pegadas, agora só havia sementes. Pequenas, comuns, quase insignificantes. Ele colheu uma, guardou-a no bolso e seguiu pelo caminho que a maré desenhava na praia. Não olhava para trás. Não precisava. Sabia que, onde quer que fosse, encontraria outras árvores. E outras portas. E que, desta vez, estaria pronto para carregá-las. O vento trazia o sal do oceano e o cheiro de algas secas, misturado a algo mais antigo, um perfume de terra úmida que não pertencia àquelas dunas. Ele caminhava com as mãos nos bolsos, os dedos roçando a semente como se fosse um talismã. Não havia pressa. A maré apagava seus passos tão logo os dava, mas isso não o incomodava. Sabia que algumas coisas não precisavam ser marcadas para serem lembradas. À frente, onde a praia se curvava como um braço cansado, uma figura se movia entre as rochas. Não era um homem, nem uma mulher, mas algo que existia entre os dois, como a luz entre o dia e a noite. Vestia um manto esfarrapado, tecido com retalhos de tecidos que pareciam ter sido colhidos de diferentes épocas, um azul desbotado de uniforme militar, um vermelho vivo de seda, um marrom grosso de lona de barco. O rosto estava oculto sob um capuz, mas quando a figura ergueu a mão em saudação, ele viu que os dedos eram longos demais, as articulações marcadas por cicatrizes que brilhavam como madrepérola sob a luz morna do entardecer. Você carrega algo que não é seu, disse a figura, e a voz era como o som de conchas sendo arrastadas pela areia, áspera e melodiosa ao mesmo tempo. Ele não respondeu de imediato. Tirou a semente do bolso e a segurou entre o polegar e o indicador, observando como a última claridade do sol a tornava quase translúcida. Não é minha, não a admitiu. Mas também não é de ninguém. A figura riu, um som que se espalhou pelo ar como névoa. Tudo pertence a alguém, mesmo que esse alguém ainda não tenha nascido. Ou já tenha morrido. Ele sentiu o peso daquelas palavras. Não como um fardo, mas como uma verdade que sempre soubera, mas nunca nomeara. A semente pulsou levemente em sua mão, como se respondesse. Você é um guardião? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Sou o que resta quando os guardiões esquecem seu próprio nome, disse a figura, e o capuz se inclinou levemente, como se pesasse mais do que o tecido deixava transparecer. As portas que você carrega, elas não levam a lugares. Levam a tempos. E alguns tempos não devem ser abertos sozinhos. Ele olhou para o horizonte, onde o céu já sangrava em tons de ferrugem. Lembrou-se da árvore que deixará para trás, de como suas raízes se enterraram onde não havia terra, como se o próprio impossível fosse um convite. Então me ensine, disse, simplesmente. A figura estendeu a mão, e ele viu que na palma havia uma chave feita de osso, tão branca que parecia absorver a luz. Não era uma chave comum, os dentes eram assimétricos, como se tivessem sido esculpidos por alguém que conhecia o formato exato de uma fechadura que ainda não existia. Esta abre a primeira porta, disse a figura. Mas lembre-se, algumas trancas são feitas para serem quebradas, não giradas. Ele pegou a chave. O osso estava quente, quase vivo. Quando fechou os dedos em torno dela, sentiu um formigamento subir pelo braço, como se algo dentro dele reconhecesse aquele objeto.
E se eu abrir a porta errada? A figura não respondeu com palavras. Em vez disso, apontou para o mar. Lá, onde as ondas quebravam contra os rochedos, uma silhueta se erguia da água alta, esguia, com braços que se moviam como algas ao sabor da corrente. Não era humana. Não era nada que ele pudesse nomear. Mas quando a criatura virou a cabeça em sua direção, ele soube, com uma certeza que doía, que já a tinha visto antes. Em sonhos. Em pesadelos que não eram seus. Algumas portas, murmurou a figura ao seu lado, não precisam ser abertas para que saibamos o que há do outro lado. Ele guardou a chave no bolso, ao lado da semente. O peso das duas coisas juntas era estranho, uma promessa e um aviso. Para onde vou agora? A figura já começava a se desvanecer, os retalhos do manto se desprendendo como folhas secas ao vento. Para onde sempre esteve indo. Só agora sabe que não está sozinho. Quando ele olhou novamente, a praia estava vazia. Só a maré, só o céu, só o som das ondas quebrando contra a costa como um coração batendo devagar, muito devagar. Ele respirou fundo e seguiu adiante, os pés afundando levemente na areia úmida. Algumas milhas à frente, onde a terra começava a se erguer em falésias, havia uma casa. Não uma construção comum, mas algo que parecia ter crescido ali, como um cogumelo após a chuva. As paredes eram de madeira escura, quase negra, e as janelas brilhavam com uma luz dourada que não vinha de dentro. No alto da porta, pendurada por uma corrente de ferro, havia uma campainha feita de conchas. Ele subiu os degraus sem hesitar. Sabia que, do outro lado daquela porta, não encontraria respostas. Encontraria mais portas. E que, desta vez, não teria medo de carregá-las. O vento soprou mais forte quando ele estendeu a mão para a campainha, e as conchas tilintaram como ossos batendo uns nos outros. A porta se abriu antes que seu dedo a tocasse, revelando um corredor estreito onde o ar cheirava a sal, cera de abelha e algo mais antigo como folhas secas trituradas entre os dedos. Não havia ninguém à vista, mas uma voz, suave e áspera como areia molhada, sussurrou do fundo da casa. Entre. A maré não espera. Ele cruzou o limiar, e a porta se fechou atrás de si sem um som. As paredes do corredor pareciam respirar, inchando e murchando levemente, como se revestidas por uma membrana viva. No final, uma escada em espiral descia para baixo, iluminada por lanternas de vidro azulado cujas chamas dançavam sem óleo nem pavio. Ele desceu, contando os degraus 27 até que seus pés pisaram em um chão de pedra fria. O cômodo era circular, com um teto abobadado coberto de constelações que não correspondiam a nenhum mapa celeste que ele conhecesse. No centro, uma mesa de madeira escura sustentava um objeto envolto em panos desgastados. Ao se aproximar, notou que o tecido estava bordado com fios prateados que formavam palavras em uma língua que seus olhos liam sem compreender, como se as letras se dissolvessem ao serem decifradas. Você veio pelo que perdeu ou pelo que ainda não encontrou? A pergunta não vinha de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não se virou. Sabia que não havia ninguém ali, ou então que estava diante de algo que não podia ser visto diretamente, como o sol ou a memória de um morto. Pelos dois, respondeu, desamarrando o nó que prendia o pano. O tecido caiu, revelando uma chave. Não de metal, mas de osso longa, esculpida com runas que pareciam se mover quando observadas de canto de olho. Ao pegá-la, uma dor aguda percorreu sua palma, como se a chave estivesse mordendo sua pele. Gotas de sangue escorreram entre seus dedos, pingando sobre a mesa. Onde caíam, as gotas se transformavam em pequenas ondas que se espalhavam pelo madeira, revelando, por um instante, o contorno de uma porta onde antes não havia nada. Esta é a última que você carregará, disse a voz. Mas não é a última que abrirá. Ele não perguntou o que isso significava. Guardou a chave no bolso interno do casaco, onde o tecido já estava úmido com o sangue. Ao levantar os olhos, viu que as constelações no teto haviam se rearranjado, formando agora um caminho sinuoso que terminava em um ponto além do horizonte. Quando voltou a subir a escada, a casa estava diferente. As paredes já não respiravam, as lanternas haviam se apagado, e a porta da frente se abria para um crepúsculo que não era o mesmo pelo qual ele entrará. Do lado de fora, a praia continuava vazia, mas agora as falésias se estendiam mais altas, como se tivessem crescido em sua ausência.
E, entre as rochas, uma figura esperava alta, envolta em um manto que esvoaçava sem vento, o rosto oculto por uma máscara de madrepérola. Ela estendeu a mão, e ele soube, sem que nenhuma palavra fosse dita, que a chave em seu bolso era para aquela porta que só existia quando dois sombras se encontravam no limiar do que não deveria ser aberto. Ele hesitou, os dedos apertando o metal frio da chave no bolso. O mar batia nas rochas com uma paciência antiga, como se soubesse que aquele momento já estava escrito há muito tempo. A figura não se moveu, mas o manto pareceu se desdobrar em camadas de tempo, revelando o fragmentarilho que ele já suspeitava. Não era uma estranha, mas um eco de si mesmo, desprendido em alguma encruzilhada esquecida. Respirou fundo e avançou. A areia não cedeu sob seus pés e, em vez disso, ergueu-se como pó de estrelas, envolvendo-o até os tornozelos. Quando estendeu a mão, a máscara de madrepérola rachou como gelo sob o sol, e por trás dela não havia rosto, apenas um espelho que refletia sua própria imagem, mais velha, mais leve, como se já tivesse entregado todos os fardos que carregava. A chave girou na fechadura com um som que não era som, e a porta se abriu não para um cômodo ou um corredor, mas para a praia de sua infância, aquela que existira antes das falésias crescerem, antes da casa aprender a respirar. O crepúsculo ali era quente, familiar, e o cheiro de sal se misturava ao de pão recém-assado vindo de alguma janela aberta. Do limiar, ele viu a si mesmo, menino, correndo na beira da água, rindo de algo que só ele entendia. Soube então que a casa não era uma armadilha, mas um umbral, um lugar onde as versões perdidas de si mesmo aguardavam para serem reencontradas. A figura, ou o que restava dela, dissolveu-se em riso silencioso, e o vento levou consigo os últimos vestígios da máscara, depositando-os na areia como conchas. Ele cruzou a porta. Do outro lado, a escada havia desaparecido, as paredes voltaram a ser apenas paredes, e a lanterna sobre a mesa ardia com uma chama comum, iluminando um bilhete que nunca esteve lá antes. Tudo que se perde volta, mas nunca do jeito que imaginamos. Fechou os olhos e, quando os abriu, estava sentado na areia, as falésias reduzidas a sombras longas, o mar calmo. No bolso, a chave agora era apenas um seixo liso, desgastado pelas ondas. Guardou-o, sabendo que algumas portas não precisam ser abertas duas vezes. E quando o sol se pôs, ele caminhou de volta para casa, não a casa da escada e das paredes que respiravam, mas a sua, onde a luz da cozinha ainda estava acesa, e alguém o esperava à mesa.